Fala rapaziada, beleza? Bem, aqui hoje nós vamos mostrar para você o processo de pintura epóxi e a gente vai mostrar aqui um pouquinho dos materiais que a gente fez a aquisição. Então vem aqui, ó. Esse aqui nós temos latas de 18 litros aqui. Esse são bicomponentes, são dois materiais, né? Que a gente tem que fazer a junção dele para que a gente possa misturá-lo e poder passar no chão. Nesse caso que a gente está filmando aqui para vocês, o S75 e esse AG50, eles são os componentes da seladora. Então ele é o responsável por selar o chão, para aí sim depois a gente vir aplicando aquela massa de quartzo, que é esses dois materiais que a gente vai explicar para vocês depois. E a gente vem passando nessas juntas aqui, ó, e vem zerando isso aqui. Que nem essa tá bonitinha, mas tem algumas ali, né, Luquinhas? O Luquinhas tá filmando aí. Fala, rapaziada. Tem umas lá que tem um vão maior, né? Mostra ali aquela lá, Luquinhas. Ó, essas aí, Bertona aí, ó. Faltando pedaço, né, Luquinhas? É. Aqui, ó. Ali desplacou também, né, ó. Aquela massa serve para cobrir todas essas imperfeições, né? Exatamente. Ela cobre tudo. A gente alisa ela depois. E uma coisa interessante é que não precisa passar seladora de novo. Só uma vez só, e depois a gente já vem com a resina por cima. Então, agora a gente vai misturar, abrir esses dois componentes, a gente vai fazer a mistura. E é muito importante nesse processo, assim como o vendedor dessa resina nos informou, a mistura. Você tem que misturar ele bem, por 3 minutos. E tá escrito aqui, ó, 3 minutos aqui, ó, 3 minutos aqui, ó. Tem que homogeneizar isso perfeitamente, porque senão a catálise não vai ficar legal. Aí você vai falar assim, deu algum problema aqui no meu piso, porque não seca, porque não... Tá estranho. Mas é porque você não homogeneizou, você não misturou direitinho. Isso não são palavras minhas, tá? Isso é palavras do Regis, que é o vendedor. Um cara assim super competente, super prestativo no tocante de informação técnica. Ele que me deu todo o subsídio de informação técnica. Ele que me passou vários links de vídeos para que eu pudesse assistir, para ver como é que era um processo de lixamento, um processo de aplicação de resina. Então ele que sempre me forneceu esse subsídio técnico. É um cara muito bom, preço muito legal, muito justo. Justo, eu digo justo porque essas resinas aqui são altamente de qualidade. Não é nada, mais ou menos. Não, isso aqui é um produto que ele tem um seu valor agregado. No entanto, ele é um produto bom pra caramba. E eu vou falar com o Regis ainda, eu não conversei com ele, mas eu vou deixar, se ele autorizar, eu vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo para que vocês possam estar entrando em contato caso alguém precise. Eu não estou ganhando nada por isso, mas eu digo mais pela gratificação da minha parte de ter tido contato com uma pessoa que tivesse tanto cuidado e tivesse um pós-venda maravilhoso e que quisesse que realmente desse certas coisas. Inclusive hoje nós estamos numa quinta-feira e ele falou assim, ô primão, se você precisar de qualquer coisa, cara, me liga no meio do processo, faz uma videochamada, o que você precisar aí, eu vou te orientando. E ele é um vendedor, cara, ele é um técnico, né, vendedor, né? E não precisaria teoricamente ficar fazendo isso, né? E o cara se preocupa em fazer e prestar o melhor serviço possível, assim, de pós-venda. Então, eu vou deixar o contato, se ele autorizar, vocês vão ter o contato dele aí. E legal. E agora a gente vai misturar esses dois componentes. Então, fiquem ligados aí que vocês vão ver aí no timelapse a gente fazendo isso daí. Bora! Deu ruim, galera. Deu ruim geral. Bem, a gente está no processo de passar a seladora no chão. E por que deu ruim? Porque a seladora acabou antes do previsto. 1 litro de seladoras, de acordo com o nosso fornecedor, tinha que cobrir 9 metros quadrados. Então, obviamente, 36 litros cobriria todo o galpão. Mas, olha só. Vou explicar para vocês o porquê que deu ruim. Você está vendo essa mancha mais escura? É realmente onde que a seladora conseguiu fazer o fundo do selador e deixar isso aqui impermeável, de maneira que a gente vai aplicar a resina e a resina não vai ser absorvida pelo piso. Era para ter ficado esse efeito no piso inteiro. No entanto, o que acontece?
Algumas pequenas áreas do piso antigo, que é esse platô onde que a gente está agora, que é o piso antigo que foi raspado, ele sim deu essas manchas mais escurecidas, que realmente onde houve a impermeabilização dessa área. No entanto, se vocês olharem ali, ó, o concreto novo, obviamente vocês já não verão essa mancha, porque realmente não deu a cobertura devida. Aqui a gente tem uma diferença, né, Luquinhas, que faltou, né, material. Isso. Então Foi aqui bem a gente quando acabou. Acabou o material bem aqui, aí você consegue ver ainda uma diferença. Aqui, onde não tem nada, e aqui onde nós passamos. Uma única mão de seladora. E acabou o material. Então, isso acontece pelo quê? Qual é a razão e o motivo por que isso acontece? Segundo o fornecedor, que ele é especialista nisso aqui, em vender os materiais, mas ele é técnico justamente dessa área aqui de piso e tal, ele conhece bastante, tem bastante know-how bem grande nessa área. Ele estava explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o concreto em si. Então isso aqui de fato, é o concreto que não tem vamos dizer, uma mistura, uma mistura adequada, um traço adequado. Então ele acaba absorvendo bastante. Então isso ele já pegou alguns casos, ele falou para nós que ele já pegou alguns casos, que isso já aconteceu em outras obras também. Isso não é exclusividade nossa, a gente foi, infelizmente, o felizardo de uma notícia não tão boa, né? Porque o material em si, ele é caro, né? Obviamente ele é mais barato do que a resina, por isso que vale a pena passar a seladora, porque você economiza na próxima etapa, que é o resinamento, mas a gente vai ter que comprar novos componentes aí para a gente dar continuidade. E exatamente nessa área a gente fez o quê? 1/3 do galpão. Então assim, de 450 metros quadrados a gente fez exatamente 1/3. Foram 36 litros, que eles são bicomponentes, né? Componente A e B. Você faz a mistura, cada um tem, ele é num frasco, um vasilhame de 18 litros, né? Uma lata de 18 litros. Então ele dá 36 litros no final. E justamente 36 litros foi o suficiente para a gente fazer 1/3 do galpão. E a gente vai ter que adquirir mais. E eu vou mostrar para vocês aqui agora esse componente aqui no detalhe. No outro vídeo já mostrei, no time-lapse vocês puderam ver aí a lambança que aconteceu. Porque a nossa furadeira, ela quebrou o gatilho de regulagem de velocidade, então ela disparou de uma vez só e me ferrou. Mas olha, esse componente A, ele é o S75. Então ele tem que fazer, a proporção de mistura é de 1:1, é em volume. Você usou 1 litro desse cara, você usa 1 litro desse cara. E esse daqui é o componente B, que é o S75. Aí ele vira essa resina aqui que vocês estão vendo aqui no balde, ó. É uma resina impermeabilizante, ó. Era para ter ficado o piso com esse aspecto aqui, ó, brilhante e não opaco daquela forma. Houve aquela opacidade justamente porque ele houve a absorção do concreto, principalmente do concreto novo. Ele absorveu bastante dessa resina seladora aqui. Então a gente vai ter que passar possivelmente uma segunda demão em toda essa área, justamente para a gente garantir que a gente não vá gastar muita tinta resina epóxi, de fato, porque ela tem um valor, como eu disse antes, bem maior. Então é válido a gente gastar um pouco mais agora nessa etapa aqui, do que gastar na próxima etapa, que é mais cara. Então assim, a etapa de resinamento aqui de um piso, geralmente ela se dá em 3 tipos de materiais diferentes que você vai utilizar, tá? Primeiro, material que você utiliza, obviamente, material, né? Eu digo, você usa essa resina, o S75 ou o AG50, você utiliza ela. Depois você vai utilizar essa daqui, ó, que eu já deixei aqui separado, aqui ao lado, esse componente aqui, que é o P200 com AG100. Esse é o componente A, esse é o componente B. Esse aqui é o catalisador. A gente vai fazer essa mistura juntamente com a areia de quartzo que ele também nos enviou, para que a gente possa tampar aqueles buraquinhos que ficou, de repente aquele desnível. Eu vou mostrar para vocês na próxima etapa acontecendo, para vocês verem como é que é. Então vocês vão ver uma massinha no time-lapse, vocês vão ver que é esse produto aqui acontecendo aqui, entrando para nivelar o piso. Ele tem a função de nivelar e deixar o piso perfeito. No entanto, essa quantidade é para fazer pequenos catadinhos, sabe?
essas junções de emenda aqui, quando de repente, a gente tem um furo aqui, ó, para tampar esse tipo de furo, para não ficar feio, tá vendo? Então você faz uma massinha com areia de quartzo, passa aí com a desempenadeira, tampa esse furinho, que quando vier a etapa da resina, fica perfeito, não fica com essa imperfeição aí de ter um furo no meio da sua resina. Porque senão fica bem um aspecto bem feio, né? Tudo bonitinho, e daqui a pouco você vê um pontinho mais escuro, chega próximo, você vai ver um furo. Então assim, a gente vai entrar com essa etapa posteriormente, mas esses componentes são os que são utilizados. E o terceiro e último componente é realmente a tinta de resina epóxi, que ela tá ali, vamos lá mostrar pro pessoal, a tinta de resina epóxi, que é esse componente aqui. E na lata, esse é o componente de tinta, tá? Essa daqui é uma laranja. Ela é esse daqui você vai fazer o quê? A mistura com esse cara aqui, ó. Com esse CBA aqui, ó. Então você vai fazer a diluição na proporção correta e começar a aplicar a tinta no chão, que é uma tinta epóxi. Essa etapa, dependendo do galpão, ela requer diversos tipos de aplicação. Aqui a gente vai fazer com rolo. Por quê? Porque esse galpão, se vocês olharem lá, até onde que foi enchido ali com concretagem nova, ele ficou um platô reto. No entanto, ali, à esquerda do vídeo, você vê ali na parede onde estão as lâmpadas que tem uma leve caída. Ou seja, aqui não é uniforme, perfeitamente uniforme. Então a recomendação aqui é para fazer a pintura com rolo. Agora, se você tem aquele platô, daquele piso extremamente reto, a garagem da sua casa extremamente reta, tá no contrapiso, tá retinho, tá perfeito, aí sim você consegue jogar a resina no chão e vir puxando com aqueles rodos, e justamente com aquela sapatilha você consegue fazer uma camada mais grossa de resina, que aí ela busca nível, né? Ela fica um espelho, fica perfeito, perfeito. Aqui vai ficar muito bom, mas ainda assim não vai ficar dessa forma perfeita, porque aqui a camada vão ser de microns de espessura. Não vai chegar em milímetros de espessura. Então essa vai ser a diferença, mas vai ficar um resultado muito satisfatório. E à medida que também você vai revitalizando ao final de cada ano, separa-se, obviamente, um fluxo de caixa para isso e separa-se também um tempo de oficina fechada para que você possa reaplicar a resina. Então você vai sobrepondo as camadas e, obviamente, arrumando algumas pequenas imperfeições que vão acontecendo. É uma oficina mecânica, às vezes cai alguma coisa pesada, trinca, você arruma e você vai fazendo isso. Aí sim ela vai ficando cada vez mais espessa. Mas agora a gente tem que avançar nessa etapa. Então agora a gente vai fazer um teste. Ali antes de a gente passar a segunda demão, a gente vai fazer um teste de absorção para ver se ele impermeabilizou ou não. Então a gente vai separar uma pequena área e vamos colocar um cinza médio ali para a gente ver se vai ter essa absorção ou não. A gente espera que não tenha absorção, que realmente a camada que não está brilhante ali de fundo selador, ela ainda assim, a parte que foi absorvida pelo concreto, que ela cumpra a função dela e não absorva mais a nossa tinta epóxi, que é um componente mais caro. Então, bora lá fazer esse teste e vocês vão ficar aí no time-lapse. E uma coisa muito importante também é a forma que você vai fazer essa mistura. Porque assim, o componente ele tem que estar muito bem homogeneizado, ou seja, misturado. Eles têm que estar uniformemente misturados. Então o fabricante ele pede desse material que a gente adquiriu 3 minutos de mistura, tá? Então a gente tem que usar esse material aqui que eu vou pegar para vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse material para vocês. Isso aqui é um misturador caseiro, tá? É um misturador caseiro que é feito com ferro de construção. E aí a gente tem que fazer o quê? A mistura com esse carinha numa parafusadeira, senão vai acontecer a mesma coisa que vocês viram aí num vídeo passado aí, do time-lapse, virando uma lambança, eu misturando isso aqui, fazendo a lambança justamente aqui, ó. Ó a marca da lambança. Por quê? A furadeira ali, ela quebrou o botãozinho de regulagem. E a hora que eu fui ligar bem devagarzinho, ela já disparou a velocidade. Uau! Foi feio, né, Luquinhas? Fala pro editor colocar aí de novo para vocês relembrarem. Põe um pedacinho aí de novo para revitalizar na memória. Mas são coisas que acontecem, né?
E a gente tem que lidar com elas, mas utiliza uma parafusadeira. Aqui deu bom, não deu ruim, só foi engraçado na hora, né? E aí você tem que misturar, eu comprei 3 baldes aqui diferentes, porque quando a gente entrar com um processo de pintura epóxi, a gente vai utilizar um balde. Então a gente utiliza o balde para fazer aqui a pintura inteira até onde der. De repente, eventualmente, deu problema, a gente tem outro balde. Porque não é interessante ficar reutilizando o material. Porque, como eu disse, a resina ela é cara, o balde é muito barato comparado com o valor da resina. Então tem que prezar pela qualidade do resultado final. E não só isso, você tem que ser racional, né? Poxa, eu gastei X, isso daqui é um X muito pequenininho perante o orçamento, então comprar mais, vale a pena. Da mesma forma que eu comprei mais também daquelas bandejas. Então aqui eu misturo, a gente despeja nessas bacias grandes e aí sim a gente passa o rolo lá e a gente começa a fazer o chão. É assim que funciona. Esses baldes é só para ser misturador. E durante o processo inteiro dá para você utilizar apenas um balde se não parar o serviço. Se você parar para almoçar, já tem que trocar o balde porque ele já vai secar. E depois ele desplaca se você for utilizar o mesmo balde. Porque ele é flexível, né? A resina nem tanto. Ela acaba desplacando e ela vai soltar no meio da tinta. Você vai estragar o serviço por causa de uma economia burra, né? Então a gente pegou aqui, ó. A gente tem um total aqui de 7 latas de 18 litros, tá? Com todos aqueles componentes de catálise que vocês estão vendo ali atrás. Sem contar que nós temos também uma tinta preta ali. Essa tinta preta que está num frasco aqui no recipiente de 5 litros, né? Então a gente também tem um pouquinho para a gente fazer as demarcações das faixas. Então a gente vai utilizar pouco, por isso que veio pouco, né? Então é isso daí. Então bora trabalhar agora.